Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a Marlúcia e aqui nesse canal o último vídeo que eu fiz foi sobre o visto de procura de trabalho com a ajuda da inteligência artificial para alguns documentos. E hoje nesse vídeo eu vim falar para vocês aqui sobre a diferença entre união de facto e casamento em Portugal. E vou contar para vocês também uma situação que aconteceu comigo para fazer a correção no meu imposto de renda em Portugal deste ano. Bom, então vamos começar o vídeo e eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo esse ano e eu decidi vir aqui falar para vocês também sobre esse fato. Esse ano nós pedimos para o contabilista fazer nossa declaração de imposto de renda e antes de fazer a declaração de imposto de renda nós pedimos uma simulação individual e em conjunto para ver como que a gente iria fazer essa declaração esse ano. Porém, o contabilista ele não fez a simulação, ele já fez a entrega do imposto de renda individual, ou seja, teria que pagar um valor, tanto eu quanto meu esposo. Porém, quando nós vimos que ele já tinha feito a declaração e não havia feito a simulação conforme nós tínhamos pedido, nós entramos em contato com ele, solicitamos a simulação e a anulação da declaração que ele já havia entregado. Porém, ao entregar de novo essa declaração, ele entregou com o nosso status de união de fato, o que tem uma diferença aqui em Portugal, união de facto e casado. Eu sou casada, não tenho união de facto, mas até então não entendíamos a diferença e fomos pela orientação do contador. Enfim, existe uma diferença entre união de facto e casado aqui em Portugal. A união de facto de Portugal é basicamente o nosso amigado do Brasil. É como se você vive com uma pessoa, mas você não tem nenhum documento que te dá direito a bens, direitos para fazer declaração, tem algum tipo de poder civil ou poder religioso em relação a essa união. Você mora de fato com a pessoa, você divide a despesa ou faz o que deve fazer ou alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que a união de facto é o nosso amigado do Brasil, é uma pessoa que vive junto com outra pessoa há mais de 2 anos. E o casado ele tem o mesmo significado aqui para nós, que é a pessoa que tem um documento lá que tem a certidão de casamento, não tem mais, no caso, a certidão de nascimento. Depois que nós casamos, nós perdemos a certidão de nascimento e passamos a ter certidão de casamento e assim vai seguindo as outras burocracias. O que aconteceu foi que ao fazer essa declaração mais uma vez errada, nós tivemos que ir atrás de alguns documentos, pois não sabíamos da diferença dessa união de fato e de casamento aqui em Portugal. E o contador, ele havia pedido alguns documentos, pois as finanças enviaram para ele um documento solicitando essa documentação, essa lista de documentação, para que a gente pudesse fazer essa correção e para que eles pudessem de fato identificar essa união de facto que era o que o contador tinha colocado no nosso estado civil. Eu vou falar para vocês aqui o que foi a lista que as finanças pediu para o contador solicitar para que a gente pudesse enviar para ele comunicar as finanças, para que houvesse realmente essa anulação do imposto de renda anterior e ser realizado essa declaração do imposto de renda conjunto com o agregado, no caso eu e meu esposo. Bom, a informação que as finanças enviou é essa que está aqui do lado. Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem o e-mail que eles enviaram para o contador. E nesse e-mail eles solicitam a certidão de nascimento de ambos, a certidão da junta da freguesia a comprovar a união de fato há mais de 2 anos, uma declaração sobre compromissos de honra que vivem em união de facto há mais de 2 anos assinada por ambos. E só com a apresentação desses documentos que eles iriam verificar a disponibilidade de fazer a anulação da declaração de imposto de renda anterior para fazer essa correção com esse novo status que o contador tinha informado que era união de fato. Desde aí tudo bem, nós fomos atrás, fizemos toda a documentação, que é burocrático, não sei, vocês já devem saber, se não souberem deixa aqui nos comentários também que eu posso fazer um vídeo explicando.
Existem alguns procedimentos que você precisa de solicitar na junta da freguesia aqui em Portugal. Só que isso é muito burocrático, porque você precisa de 2 pessoas, 2 testemunhas, para de fato falar que o que você está solicitando para eles é verídico, que as pessoas vão testemunhar em relação a esse documento que você está pedindo. Só que essas pessoas precisam votar na mesma freguesia, vamos dizer que é no mesmo bairro em que você reside, na mesma cidade que você reside. Elas precisam ter o cartão cidadão, elas não podem só ter a autorização de residência. Então, resumindo, precisa de ser um português ou uma pessoa que já tem cidadania portuguesa aqui, que tem o cartão cidadão. E não vale o cartão cidadão aquele que a gente solicita pelo direito de igualdade, tá? Tem que ser o cartão cidadão mesmo. Tranquilo. Conhecemos pessoas aqui em Portugal, 2 pessoas se disponibilizaram, foram lá, assinaram um documento, tiramos esse documento da junta de freguesia e enviamos para o contador enviar para as finanças. Conseguimos fazer toda a documentação, até aí tudo bem. Quando o contador enviou esses documentos para finanças, na sexta-feira eu acordo com uma ligação de uma senhora super educada, muito gentil, das finanças, que ficou responsável por tratar desse processo de alteração do nosso imposto de renda. Mas a primeira coisa que ela me fala é assim: falo com a Marlúcia? E eu, sim. E ela pega e fala assim pra mim: eu estou a ficar maluca. O que aconteceu, gente? Nós não temos mais certidão de nascimento, nós temos certidão de casamento porque nós somos casados. E como eu disse, depois que você casa, você não tem a certidão de nascimento, ela é entregue lá no cartório. Você deixa a certidão de nascimento ao agendar o casamento e depois você pega a sua certidão de casamento. Não tem mais certidão de nascimento. Então nós enviamos a certidão de casamento que nós temos, junto com os documentos, porque a gente não sabia que existia essa diferença aqui, né? Porque no Brasil não tem, até onde eu sei, não tem como você fazer essa declaração de imposto de renda conjunta se você não tem uma certidão de casamento. Mas eu também não sei porque eu nunca pesquisei sobre isso, nunca foi necessário para mim. Se vocês sabem também, quiserem deixar aqui no comentário para ajudar outras pessoas em relação a essa informação, podem fazer. Então, o que aconteceu? Ela me disse o seguinte: foi feito mais uma vez a declaração do nosso imposto de renda errado. Não deveria ter sido feito como união de facto, deveria ter sido feito como casado. Como casado, a gente enviaria somente a certidão de casamento ou nem precisaria de enviar esse documento. Ou seja, passamos por um processo, mais uma vez, super burocrático, super difícil, porque não é fácil. É chato você ter que pedir para uma pessoa ir lá testemunhar uma coisa que é um documento pessoal, é uma coisa para você, não é uma coisa para a pessoa. Pedir um favor, de basicamente vai demandar tempo de outra pessoa e enfim. Eu sei que existem pessoas que podem pedir isso para qualquer um, às vezes tem pessoas que pagam para isso também, mas assim, não faz parte da nossa índole, não concordamos com esse tipo de procedimento. E o que aconteceu com a gente foi basicamente isso. Foram feitos 2 vezes o erro no nosso imposto de renda pelo contador. E eu vim aqui pra vocês explicar essa diferença da união de facto e de casamento. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é pra deixar bem claro pra vocês não terem também esse tipo de problema caso vocês passem pelo mesmo processo ou quando se decidirem fazer a declaração de imposto de renda de vocês individual ou fazer simulação como casado ou como união de facto. Então o resumo é: a união de facto você precisa desses documentos que eu vou colocar aqui para vocês verem que eles solicitaram. E para você que não tem união de facto, que você é casado, você precisa somente de ter o registro de casamento. No caso do brasileiro que vem para cá e não registrou isso, é um outro processo também para você fazer esse registro da certidão de casamento para ela ter validade aqui em Portugal. Mas até então, pelo que nos foi informado, é que quando você faz essa declaração de imposto de renda com status casado, não com união de fato, você não precisa necessariamente de comprovar isso, desde que você more na mesma casa que a pessoa, tenha já lá fatos na finanças que eles controlam basicamente tudo.
que comprove que vocês têm uma conta, tem tudo junto, entende? Então, é isso. E assim, se você quer saber qual que é o impacto que isso tem na diferença de você fazer sua declaração de imposto de renda individual e com união de fato ou casado, deixa aqui nos comentários se você tem interesse em saber qual que é a diferença disso, que eu posso preparar um vídeo também para colocar aqui nesse canal. E assim a gente conseguir conversar e esclarecer todas as dúvidas que qualquer pessoa tenha em relação a isso, se um dia eu fizer uma pesquisa, ter aqui também. Só para terminar, caso você solicite para um contabilista fazer sua declaração de imposto de renda, converse bem com ele antes para não ter esses tipos de erro, porque o processo aqui ele se torna muito burocrático e se torna um pouco desgastante, pelo menos para a gente é um pouco desgastante, porque passamos por algumas frustrações em relação a alguns processos que às vezes entra num looping e a gente não consegue sair, eles não conseguem resolver também. E esse caso é um dos casos muito claro que nós tivemos aqui, é um dos que já tivemos outros, porque desde quando a gente foi solicitar na junta da freguesia esse certificado que eles solicitaram, nós apresentamos nossa certidão de casamento, porém ninguém informou nada que existia diferença entre união de facto e casamento aqui em Portugal. Nosso contabilista também sabia que nós éramos casados, porque nós já tínhamos mostrado também a certidão de casamento e em momento algum ele questionou qual que era o status, somente o fez. Então, a dica que eu quero deixar para vocês é o quê? Depois disso, procurem sempre se informar sobre o que vocês estão fazendo, sobre o que estão solicitando. Converse sempre com o contador de vocês, com o contabilista de vocês, que caso vocês solicitem para fazer isso, ou caso você mesmo esteja realizando a declaração do seu imposto de renda, procure saber de cada detalhe, porque às vezes o pormenor ele se torna um processo longo e às vezes podia ser um processo muito simples por só questão de conhecimento. Por isso que eu digo, conhecimento ele é a fonte de tudo, é o que leva a gente além, né? Conhecimento é um universo de oportunidades. Então agora você já sabe a diferença entre união de facto e casamento aqui em Portugal. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, deixa nos comentários se tiver alguma dúvida também em relação a essa diferença. E continue acompanhando aqui no canal, tá bem? Beijo, obrigada! Até a próxima!